Olá pessoal, eu sou o Guilherme e bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Teoria Antropológica 1. Bom, nas aulas anteriores, nós vimos os antropólogos de gabinete ligados ao evolucionismo cultural. E agora a gente vai entrar naquela que foi provavelmente a reação crítica mais notória e contundente ao evolucionismo que a gente discutiu anteriormente, que foi justamente o culturalismo, ou também chamado de relativismo cultural. Então, na aula de hoje, a gente vai passar do evolucionismo cultural para o relativismo cultural. O culturalismo, ou relativismo cultural, se desenvolveu nos Estados Unidos, principalmente a partir do Franz Boas. E hoje eu vou falar principalmente dele e do contexto no qual o pensamento dele surgiu e o que levou o culturalismo a ser o que ele se tornou. Mas é sempre bom a gente lembrar e ter em mente que o Franz Boas, lógico, não era a única pessoa a desenvolver esse tipo de crítica, e que, como vocês vão ver nos textos dele que vocês leram para a aula de hoje, que ele também estava em diálogo com outros antropólogos, criticando alguns, apoiando e sendo apoiado por outros, e nesse diálogo coproduzindo, por assim dizer, o culturalismo. Mas hoje nós vamos focar principalmente nele, por ele ter sido reconhecido como sendo o pai da antropologia norte-americana, e pelo fato de que a antropologia norte-americana começou a se consolidar por meio do culturalismo. Apesar dele ser o pai da antropologia norte-americana, só como uma espécie de parênteses biográfico aqui sobre o Franz Boas, o Franz Boas, na verdade, nasceu e cresceu na Prússia, em um território que posteriormente viria a se tornar parte da Alemanha. O Franz Boas, na época, tenhamos em mente que final do século XIX não existiam ainda graduações e pós-graduações em antropologia, e o Franz Boas começou a carreira dele principalmente nas ciências naturais. Então, ele fez sua graduação, mestrado, doutorado, em física, na Alemanha, e ele se interessava principalmente por temas relacionados à geografia física. Lembra que nas aulas anteriores, tanto nos vídeos quanto nas aulas síncronas, a gente discutiu sobre quem coletava as informações etnográficas que os antropólogos de gabinete usavam para escrever as suas teorias? E a gente falou nessas aulas que essas pessoas que coletavam esses materiais etnográficos eram principalmente os missionários, os funcionários do governo, no caso britânico, os funcionários do Império, e também os exploradores. Mas, além desses grupos, existiam também alguns cientistas, digamos assim. Mas na falta de cientistas humanos, com ciências humanas já consolidadas, esses cientistas que coletavam esses materiais etnográficos eram principalmente cientistas naturais. E esse foi o caso do Boas. O Franz Boas foi um desses cientistas naturais que participou de uma expedição e que ajudou a coletar materiais etnográficos. Então, o Franz Boas participou de uma expedição às Ilhas Baffin, no norte do Canadá. Então, eu encorajo vocês a abrirem o mapa, darem uma olhada onde as Ilhas Baffin são, só para vocês terem em mente, terem uma ideia do contexto, do espaço que influenciou as teorias dele, e para vocês perceberem qual tipo de material etnográfico ele poderia coletar naquele lugar, por exemplo, nessas circunstâncias. Então, ele foi fazer parte dessa expedição para fazer a pesquisa para a tese de doutorado dele em física, principalmente, como eu falei, com discussões relacionando física à geografia física. E a tese de doutorado dele era sobre as nuances da cor da água. Então, a ideia dele era entender como a intensidade da luz em superfícies diferentes, e no caso, Ilhas Baffin, norte do Canadá, principalmente a intensidade da luz em diferentes formas de gelo e de água, produzia cores diferentes. Então, pensava-se, digamos assim, uma pessoa comum, não acadêmica, poderia pensar que, afinal de contas, era tudo branco. Você está falando sobre gelo, sobre água em um lugar em que tudo é congelado, a cor que você vai ter ali é branco. Tá, tudo bem. Branco e azul, mas são diferentes tonalidades de branco e de azul. E ele queria entender como essas diferentes tonalidades eram produzidas a partir desse contato da luz com essas superfícies. Mas, lógico, as Ilhas Baffin não eram um lugar inabitado. Ele não foi o primeiro homem a pisar ali.
E quem vivia naquela região eram os Inuit, que à época eram chamados de esquimós. Então, durante esse período de praticamente um ano que ele passou nessa região do Canadá, ele entrou em contato com os Inuit e ele acabou, ele, digamos assim, passou a respeitar mais os Inuit e a ver que eles eram tão ou mais capazes de sobreviver e de desenvolver cultura e de desenvolver um estilo de vida legítimo quanto as sociedades ocidentais, como, por exemplo, os alemães, com os quais o Franz Boas tinha mais vivência empírica. Durante esse período que ele passou lá, ele passou muito frio, ele ficou doente várias vezes, ele sentiu fome, ele se perdeu, e foi aí que ele foi aprender. E ele não estava sozinho, ele era parte de uma expedição. Ele estava com um grupo enorme de ocidentais que se perdiam. Ele tinha um ajudante que estava lá para ajudar ele a caçar, a encontrar comida, a encontrar lugar para dormir nas expedições nas viagens mais longas dele naquela região. E essas pessoas também estavam tendo os mesmos problemas que ele, de se adaptar àquelas condições locais. E quando ele entrou em contato com os Inuit, ele ia aprendendo o que os Inuit faziam para sobreviver naquele lugar. Ia vendo que eles desenvolviam formas muito legítimas, criativas, interessantes, de lidar com o clima extremo, em termos de frio, de lidar com o vento, de buscar abrigo, de se orientar em uma paisagem que para o Franz Boas era praticamente tudo igual, tudo muito branco. Então, ele foi percebendo que os Inuits também tinham alguma coisa a dizer, que eles tinham um modo de vida muito legítimo e que os europeus, de uma forma errônea, consideravam selvagem, ou um estilo de vida bárbaro, e classificavam os Inuit como sendo hierarquicamente inferiores aos europeus, por exemplo, às sociedades ocidentais, em termos de evolução cultural. E isso começou a parecer um pouco errado para ele. Isso estimulou ele a estudar as percepções dos Inuits sobre a vida e principalmente sobre a natureza, que a gente não pode esquecer que ele estava ali como físico, para terminar o doutorado dele, para escrever uma tese sobre as nuances da cor d'água. Então, ele passou a perceber que, assim como os Inuit encaravam a vida de uma forma diferente em muitos sentidos, que tinham uma noção diferente sobre a habitação, sobre a alimentação, sobre sobrevivência, sobre transporte, os Inuit também percebiam a variação da cor de uma maneira diferente. Então, ele começou a se dar conta de como o estudo dele, enquanto físico, era um estudo etnocêntrico, de como as ciências eram produzidas a partir da perspectiva ocidental, simplesmente. E que tudo, afinal de contas, era uma questão de percepção. E que os Inuit também tinham uma percepção igualmente legítima, igualmente criativa, sobre a natureza, sobre a vida e sobre a própria variação da cor da água. Então, um exemplo disso é que os Inuit usavam palavras diferentes para se referir a tonalidades diferentes de branco e de azul. Então, talvez nós, por exemplo, que não somos físicos, que não somos geógrafos, talvez fôssemos nos referir àquilo como branco, azul. Alguns deles é branco gelo, outro é branco branco. Algum é o azul escuro, outro é o azul claro. E se você quer ser um pouco mais detalhista, você falaria em azul petróleo, por exemplo. Mas os Inuit tinham palavras, expressões diferentes para se referir a essas tonalidades de cor e percebiam essas cores de uma forma diferente, a ponto de algumas nuances para o Franz Boas eram completamente irrelevantes, para os Inuit eram essenciais para se entender a cor dos objetos, das coisas, da luz e tudo mais. Então ele começou a se interessar também cada vez mais pela percepção que os locais tinham sobre esses fenômenos naturais, que até então, para ele, poderiam ser mais objetivos, por assim dizer. E a partir disso, ele começou a se interessar também pelas ciências humanas, foi se desenvolvendo cada vez mais nele o interesse pela antropologia que estava surgindo na época, e foi estimulando ele a produzir uma antropologia que fosse focada nas especificidades e nas diferenças, para tentar entender como sociedades humanas diferentes percebiam o mundo, encaravam o mundo e habitavam o mundo de maneiras diferentes. Isso estabeleceu um contraste bem significativo
com o evolucionismo cultural, já que, como a gente viu anteriormente, os evolucionistas buscavam focar nas continuidades e similaridades entre as sociedades humanas, porque, afinal de contas, essa seria a maneira mais conveniente de trazer todas as sociedades humanas para diferentes partes desse progresso unilinear da cultura que os evolucionistas defendiam. E o Franz Boas começa a questionar esse modelo unilinear evolutivo a partir disso. Então, ele voltou dessa primeira expedição que ele fez ao Pacífico, às Ilhas Baffin, e passou alguns anos depois na Alemanha, trabalhando como curador de museu. E depois de passar alguns anos trabalhando em Berlim, nesse cargo no museu, ele se mudou para os Estados Unidos, também para trabalhar como curador de museu. E nesse trabalho, ele começou a repensar tudo que ele aprendeu com os Inuit e começou a repensar a própria maneira de se organizar exposições museológicas. Então, vamos voltar um pouco aqui nos evolucionistas para a gente entender qual foi a contribuição do Franz Boas nesse sentido. Lembram quando eu falei na aula síncrona sobre o Museu do Quai Branly, na França, em Paris? Lembra daquela imagem do museu que eu mostrei para vocês na aula, aquilo que a gente discutiu sobre as exposições desse museu especificamente? E vamos pensar de novo aqui nos evolucionistas culturais. Para os evolucionistas, os objetos em exposição no museu devem ser organizados de acordo com o estágio de desenvolvimento da cultura ao qual aqueles objetos se referem. Então, por exemplo, as lanças, máscaras, instrumentos musicais, por exemplo, das tribos selvagens da África, ficariam em determinada sala de exposição. As lanças, máscaras, instrumentos musicais das tribos bárbaras, por exemplo, de outro lugar do mundo, ficariam em outra sala de exposição. E o Boas vai discordar dessa forma de curadoria, porque ele diz que as áreas da exposição museológica deveriam ser separadas de acordo com o povo, ou a tribo, que ele usa esses dois termos, de onde esses objetos vinham. Porque esses objetos não poderiam ser retirados do contexto, porque eles não fariam sentido fora daquele contexto etnográfico. Então, teria que ter, digamos, uma prateleira inteira, ou então uma sala, dependendo da quantidade de material que você tivesse para exposição, digamos, uma sala inteira de objetos dos Inuit em exposição em determinado museu na Alemanha. Dos Inuit do final do século XIX, da Ilha Baffin. E na sala seguinte, você teria os objetos de outra tribo ou outro povo em outro lugar do mundo, no mesmo momento histórico, por exemplo. Então, quando você faz isso, você considera os objetos em contexto e você parte do pressuposto de que você está percebendo, você, enquanto visitante da exposição, está percebendo aqueles objetos de acordo com a perspectiva dos locais, digamos assim, das sociedades de onde aqueles objetos vêm. De acordo com a perspectiva dessas sociedades, ou o mais próximo que você pode chegar dessa perspectiva, sem estar, de fato, convivendo com aquela sociedade. Então, para a gente pensar isso, vamos pensar um pouquinho naquele exemplo do chapéu que a gente discutiu durante a aula. Vamos pensar em alguns tipos do que a gente possa chamar, de uma maneira muito genérica, de chapéus. Um cocar indígena, o chapéu do Papa, por exemplo, uma boina militar da Alemanha nazista, ou um quipá judeu, uma touca usada por um médico em uma sala de cirurgia, e um boné usado por um skatista de São Paulo, por exemplo. Esses diferentes tipos de chapéus não poderiam, de acordo com Boas, ser simplesmente colocados na mesma categoria, por pertencerem à mesma sociedade humana, ou então por estarem por pertencerem a sociedades que estão no mesmo estágio civilizatório, porque se a gente enquadra todos eles na mesma categoria, com esse rótulo de chapéus, isso vai representar a perspectiva do curador do museu sobre o que é um chapéu, mas não representa a perspectiva das sociedades humanas, dos grupos sociais que usam, de fato, esses objetos, esses adereços. Então, muito provavelmente, um judeu se sentiria ofendido se o quipá dele fosse colocado lado a lado com uma boina militar de um soldado da Alemanha nazista.
Assim como um médico não veria sentido em uma touca médica ser colocada na mesma exposição que um cocar indígena. Então, se a gente partir da percepção das pessoas e dos grupos sociais que usam esses adereços, não faria sentido esses objetos serem expostos na mesma sala, por exemplo, de um museu. Então, a proposta principal do Franz Boas em relação à museologia é que os museus fossem organizados de acordo com a perspectiva, ou o mais próximo possível, da perspectiva dos grupos humanos, das sociedades para quem esses objetos são relevantes. Ou seja, das sociedades que usam esses objetos, que produziram esses objetos e tudo mais. Ao longo da carreira dele, então, como vocês foram ver por esse movimento da formação dele em física, depois da expedição da Ilha Baffin e depois do trabalho na curadoria de museus, o Franz Boas foi passando de um interesse principal pelas ciências naturais para um interesse pelas ciências humanas, mas sem nunca abrir mão, de fato, da formação dele em física e geografia, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Os 2 livros principais que ele escreveu foram O Esquimó Central, de 1888, que é um livro principalmente baseado nas expedições que ele fez ao norte do Canadá, ao noroeste do Pacífico, que teve essa expedição à Ilha Baffin e muitas outras que ele fez a essa mesma região ao longo da vida dele, e um outro livro um pouco mais teórico chamado A Mente do Homem Primitivo, de 1911, além de vários artigos como esses que vocês leram para a aula de hoje. A partir desse ponto, eu queria que vocês fossem pensando sempre nos pontos centrais que distanciam o pensamento do Franz Boas das teorias dos evolucionistas que a gente viu nas semanas anteriores. Então, um dos aspectos centrais do trabalho do Franz Boas, que eu já mencionei anteriormente, que a gente vai desenvolver agora, é que ele foca principalmente nas diferenças e não tanto nas semelhanças entre as sociedades humanas. Ele vai dizer que cada grupo humano percebe o mundo de uma maneira, tem palavras diferentes para se referir à natureza e aos elementos naturais ou não em torno deles. Cada grupo humano usa objetos diferentes nas suas vidas cotidianas. Então, por exemplo, os Inuit se deslocam, usam como meio de transporte, principalmente o trenó. Enquanto os ocidentais, na Europa, nos Estados Unidos, os civilizados, vão usar principalmente veículos sobre rodas. E os trenós dos Inuit não têm rodas. E são adaptados àquelas necessidades deles, ao ambiente que eles vivem, às tradições e costumes que eles foram desenvolvendo ao longo da história. Um outro exemplo que ele traz é que os corpos humanos se adaptam e são adaptados de formas diferentes a cada contexto social e cultural. Então, por exemplo, os nossos sistemas digestivos se adaptam às culinárias mais ou menos picantes ou temperadas, de acordo com o lugar onde a gente mora, de acordo com a classe social a que a gente pertence, ao tipo de comida que a gente come no nosso espaço familiar, na nossa vizinhança e tudo mais. E também um outro exemplo é que as pessoas que, digamos, nasceram, foram criadas em lugares, em regiões tropicais, se elas se mudam para regiões mais temperadas, mais frias, também o corpo delas vai se adaptar a essas regiões. As pessoas vão desenvolver costumes diferentes de acordo com motivos e regiões e necessidades diferentes. E isso também inclui questões geográficas, sociais e até mesmo preferências ou inclinações pessoais. Então, uma questão de adaptação, por exemplo, tem a ver também com o tipo de roupa que a gente vai vestir em cada estação do ano, ou em cada região do planeta em que a gente vai viver ao longo da vida. Então, ele vai focando nas diferentes maneiras de se habitar o mundo, de se adaptar às suas necessidades, às suas preferências, às suas vontades e às necessidades e também ao contexto em que a gente vive. E a antropologia, para o Franz Boas, é uma ciência que deveria dar conta de tudo isso, porque a antropologia precisa explicar como os seres humanos e as coisas são feitas e mobilizadas pelos humanos e como os seres humanos e as coisas são do jeito que elas são. Então, para o Franz Boas, a antropologia tem que ser muito abrangente
para dar conta de todos esses elementos que eu acabei de mencionar. E é por isso que ele sugere que a antropologia seja feita por 4 campos, por assim dizer. Antropologia cultural, a antropologia física ou biológica, a nomenclatura vai variar de acordo com o foco, de acordo com a região em que se produz esse tipo de conhecimento, a arqueologia e a linguística. Então, o Franz Boas é reconhecido, como eu falei, como o pai da antropologia norte-americana, e ele foi o fundador da antropologia e institucionalizador da antropologia nos Estados Unidos, e ele fez isso ao propor a antropologia como sendo uma disciplina de 4 campos, que são esses 4 campos que eu acabei de mencionar. Com um aspecto muito importante aqui, que nenhum desses campos é superior a nenhum outro, e eles são simplesmente complementares. Porque se a gente considera esses 4 campos conjuntamente, sob o rótulo antropologia, a gente é capaz de entender esses elementos como, por exemplo, as constituições e adaptações do corpo humano, a cultura material, a cultura simbólica e também a linguagem. E esses 4 aspectos da vida humana permitiriam a gente ter uma visão mais abrangente, mais holística do que é ser humano no mundo, em diferentes condições, em diferentes contextos, como membros de diferentes comunidades humanas. Então, depois do trabalho do Franz Boas como curador de museu, primeiro na Alemanha e depois nos Estados Unidos, ele se tornou professor de antropologia. Primeiro, ele trabalhou por alguns anos em uma universidade no interior do Massachusetts, nos Estados Unidos, e depois passou o resto da vida dele, muitos anos, trabalhando como professor de antropologia na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, em Nova York. Na época que ele entrou em Columbia já tinha outros professores trabalhando nessas áreas, como arqueologia, linguística, também fazendo estudos sobre folclore. E o Franz Boas, quando ele entrou na universidade, ele propôs juntar todos esses tipos de estudo em um mesmo departamento. E foi aí que ele foi o fundador do primeiro departamento de antropologia nos Estados Unidos. E também, posteriormente, da primeira pós-graduação em antropologia nas Américas. E isso, lógico, fez esse papel dele enquanto institucionalizador da disciplina, também tornou ele muito influente na antropologia, dos Estados Unidos principalmente, mas fez com que, por exemplo, nós no Brasil estivéssemos estudando ele e considerando ele como um dos grandes pais da antropologia que a gente estuda atualmente. E esse papel central dele como institucionalizador na antropologia dos Estados Unidos também fez com que ele fosse o orientador mesmo, tanto de graduação quanto de pós-graduação, do que foram as primeiras gerações de antropólogos, não só nos Estados Unidos, mas também nas Américas. E alguns dos alunos deles são os autores que a gente vai ler nas aulas seguintes, como a gente vai conversar depois. E entre esses orientandos do Franz Boas, um deles foi o brasileiro Gilberto Freire, que foi justamente quem trouxe o conceito boasiano de cultura para o Brasil. Além de revolucionar os museus de antropologia e de arqueologia, a forma como as exposições são organizadas e curadas, e também de estabelecer a antropologia enquanto campo acadêmico, enquanto disciplina nos Estados Unidos, o Franz Boas também foi um dos fundadores da Associação Antropológica Americana, a chamada AAA. E a AAA é a equivalente norte-americana da ABA, da Associação Brasileira de Antropologia, e é hoje a maior e possivelmente a mais influente associação de antropologia do mundo. Essa antropologia de 4 campos, sugerida pelo Franz Boas, tornou a antropologia dos Estados Unidos uma disciplina bem mais holística do que a antropologia social que o Taylor e o Fraser estavam estabelecendo no Reino Unido. Como eu falei, porque o objetivo principal do Franz Boas era dar conta da totalidade do que é ser humano, do que é habitar o mundo de maneiras tão diferentes. E é aí que entra o conceito dele de cultura e a crítica mais direta do relativismo cultural e do Franz Boas ao evolucionismo cultural. E vamos voltar mais um pouquinho aqui aos evolucionistas que a gente estudou nas aulas anteriores. O método principal defendido pelos evolucionistas, como
método científico para embasar todo o conhecimento que eles estavam produzindo, o conhecimento teórico deles, era o método comparativo. Então, os evolucionistas buscavam analisar os elementos específicos de várias sociedades humanas e comparar onde e como esses elementos se encontram em cada uma dessas sociedades, analisar quais desses elementos são mais elaborados do que outros e mais desenvolvidos do que outros, e a partir dessas comparações todas, comparar como um todo essas sociedades humanas e, por último, inserir elas no esquema linear de progresso cultural que eles estavam estabelecendo, como o cerne das teorias do evolucionismo. Então, o Boas era crítico a esse uso do método comparativo e crítico ao evolucionismo de várias maneiras. A primeira delas é que ele dizia que essa percepção de evolução era muito subjetiva e parcial. Porque, afinal de contas, se a gente é evolucionista, se a gente está pensando dessa maneira, em um progresso unilinear, a gente está partindo de uma perspectiva que é necessariamente ocidental, que é a nossa perspectiva para analisar os outros, as outras sociedades. Isso acaba levando a gente a ter uma percepção um pouco enviesada das sociedades. Um segundo ponto aqui para ele é que esse método comparativo aplicado dessa maneira não seria muito preciso e seria muito genérico, porque a gente colocaria conjuntamente, de uma forma comparativa, todos esses elementos, esses objetos, esses rituais, tradições e tudo mais, que a gente, também os mitos e religiões, lembrando um pouco do Tyler e do Fraser, a gente traz todos esses elementos para comparar eles, e a gente está partindo do pressuposto de que eles existem da forma como eles são no momento em que nós observamos esses elementos, essas sociedades humanas. Só que a gente não sabe, ou sabe muito pouco, sobre como esses objetos, práticas, rituais e línguas chegaram até ali e se tornaram do jeito que são no momento que a gente observou eles. Então, se a gente não considera esse passado, essa história, esse processo de tornar-se o que eles vieram a ser, a gente deixa de prestar atenção no que seria, para o Franz Boas, um dos elementos mais essenciais a serem comparados, que é justamente o desenvolvimento. A gente não pode estudar, de acordo com ele, evolução e desenvolvimento sem justamente pensar no desenvolvimento de cada uma dessas sociedades, percebidas individualmente. A gente não pode observar elas no momento atual e inserir elas num desenvolvimento que, em última análise, não seria tão histórico assim, não seria tão cronológico assim. Seria justamente evolutivo de uma perspectiva cultural, não de uma perspectiva histórica. E um terceiro elemento que ele traz aqui como crítica ao evolucionismo é que, de acordo com ele, os evolucionistas tentam forçar o material empírico dentro de uma caixinha, dentro de um esquema teórico, e isso impede que a gente use esse material empírico para justamente questionar esse esquema teórico. Porque a gente parte de um pressuposto de que as teorias evolucionistas estão corretas, elas são a base para tudo, e a gente só vai usar o material empírico para refinar essas teorias. Mas, usando o método comparativo dessa maneira, dos evolucionistas, a gente se fecha a possibilidade de, em algum momento, criticar essas bases do evolucionismo. Então, o que ele propôs como uma espécie de solução a esses problemas todos que ele viu no evolucionismo cultural? Foi justamente a gente substituir, de certa forma, ou questionar o método comparativo por meio de um foco maior no método histórico. Porque, para definir as leis que governam o desenvolvimento da cultura, a antropologia não pode só comparar os resultados finais desse desenvolvimento em determinado momento histórico. A antropologia precisaria buscar comparar esses processos de desenvolvimento que faz com que esses objetos, rituais, línguas, religiões se tornem o que eles são. E isso, de acordo com Franz Boas, pode ser feito pelo estudo das culturas de áreas geográficas específicas, analisando como essas formas culturais específicas se tornaram como elas são. E aí a gente vê que, às vezes, uma sociedade entra em contato com a outra.
e isso acaba influenciando outra sociedade. Então, por exemplo, a gente pode pensar, como a gente já discutiu em aulas anteriores, como vocês já leram em textos anteriores, no caso de populações indígenas que entram em contato direto umas com as outras por meio de imigração, guerras, de alianças, casamentos e tudo mais. Ou ainda da influência da colonização em determinados povos indígenas das Américas, por exemplo. E então esse contato vai mudar, vai influenciar as formas culturais vigentes naquele determinado momento. E também, às vezes, uma sociedade que era patrilinear vai progressivamente se tornando matrilinear. E isso, de acordo com Franz Boas, diferentemente dos evolucionistas, não é necessariamente uma degradação, mas sim uma adaptação a novos costumes. Então, a gente pode pensar, por exemplo, num exemplo que não é dele, que eu estou trazendo aqui, no exemplo de guerras. Então, em momentos da Primeira, Segunda Guerra Mundial na Europa, ou então de muitas outras guerras que se tiveram pelas Américas, quando são os homens, principalmente, que constituem os exércitos, e uma grande quantidade de homens de uma determinada sociedade morre por causa da guerra, muitas mulheres vão se tornar as líderes das famílias, as chefes de família. Então, isso vai levar um determinado tipo de desenvolvimento matrilinear, que, de acordo com Franz Boas, é uma adaptação, não é uma regressão daquela sociedade, digamos assim. Então, se a gente foca no material etnográfico dessa maneira, levando a história em consideração sempre e tomando a história como o foco principal das análises etnográficas, antropológicas, a gente vai focar esse material etnográfico e vai permitir que a gente questione esse progresso unilinear sugerido pelos evolucionistas. Isso faria a gente perceber o quanto alguns elementos culturais, até então vistos como semelhantes, às vezes se desenvolvem de formas muito diferentes. Então, pode ser que tanto europeus, tanto, digamos, alemães da época, quanto os, digamos, caçadores-coletores do norte do Canadá, usassem alguma coisa para cobrir as cabeças deles e proteger do sol ou da chuva e tudo mais. Mas essas formas de chapéus podem ter se desenvolvido de formas diferentes, com materiais diferentes, e não corresponderem necessariamente a uma origem comum. Então, se a gente percebe como esses elementos culturais se desenvolvem, essas formas culturais se desenvolvem de formas muito diferentes, a gente vai perceber que não é possível que todos nós tenhamos, ou venhamos um dia a ter, culturas que possam ser consideradas análogas. Porque o desenvolvimento ao longo da história, digamos, ao longo de passados diferentes e sociedades diferentes, vai necessariamente culminar em culturas diferentes. E é aqui que a gente entra no cerne disso tudo, de toda a contribuição do Franz Boas para a antropologia, que é justamente o relativismo cultural e esse foco do culturalismo, que é isso justamente que a gente vai discutir na aula presencial. Então, na aula presencial não, na aula síncrona. Então, o que é importante reter dessa aula de hoje é principalmente que o Franz Boas foi um dos principais proponentes do relativismo cultural e do culturalismo, que são dois nomes para a mesma coisa, que vieram como uma reação crítica ao evolucionismo, e também que a forma dele de participar dessas expedições, de organizar coleções de museus e tudo mais, além de dar aulas, fez com que ele mudasse também a forma de se coletar material etnográfico, que ele também começasse a defender uma espécie de profissionalização do trabalho de campo. E isso significava os antropólogos que produziam as teorias também irem a campo, também conviverem com os grupos humanos que eles estudavam, e isso trazia uma série de outras consequências, como, por exemplo, você ter que aprender a língua dos povos que você vai estudar, você ter que se acostumar ou sobreviver de acordo com os costumes e tradições daqueles povos. Então, essa perspectiva dele vai trazer uma série de consequências para a constituição e para o estabelecimento da antropologia enquanto disciplina, e é isso que a gente vai discutir principalmente na nossa próxima aula. Então, obrigado a todos que assistiram o vídeo, tenham uma ótima semana
e nos vemos na próxima aula.